Bonnie e Clyde, visitei o carro real do casal fora da lei mais famoso da história, lá do canal Elton Daffy. Então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva, vamos lá, galera. Hoje eu vou contar a história de um Estados Unidos bem diferente. Bem lá no início dos anos 30, um casal de criminosos rodavam pelas estradas do deserto, no que mais parecia uma terra sem lei. Eles eram adorados pelo povo e mais famosos do que estrelas de cinema. Eu tô falando de Bonnie e Clyde. Don't mess with Bonnie and Clyde! O carro deles aí, o carro que eles morreram, né, e tal. E agora, aquele pedido de lei, não esquece de deixar o like, galera, se inscreve aí. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos desse canal, viu? Hoje tem uma série do Bonnie e Clyde, caraca, você não sabia não, mano, mas bacana, né? Eu só assisti, se não me engano, um filme, uma coisa assim, se não me engano, desse casal e tal, e vi alguns vídeos no YouTube, né, falando mais ou menos da história dele, mas não sabia que tinha uma série, né, e tal. É bem comum durante a história a gente romantizar a vida de criminosos e até gostar de alguns vilões. Com esses dois jovens do Texas, não foi diferente. Galera, comenta aqui embaixo, galera, qual é o melhor vilão na sua opinião dos filmes. Pra mim, Darth Vader e o... deixa eu ver outro. E o Coringa do Batman, do Cavaleiro das Trevas. Esses dois aí, pra mim, são os melhores vilões, assim, na minha opinião, de filme, né, e tal. Comenta aqui de vocês embaixo que eu quero saber. Nasceu em 1º de outubro de 1910, em Rowena, no Texas. Faz tempo, Apesar de uma infância difícil, marcada pela pobreza e pela perda do pai aos 4 anos, Bonnie mandava muito bem na escola. Ela era fera em inglês, escrevia poemas e chegou a ganhar prêmios. Na adolescência, né? Até trabalhou escrevendo introduções para discursos de políticos locais. Com 16 anos, Bonnie se casou com seu namorado de escola, Roy Thornton. Ele era um cara encrenqueiro, sempre metido em confusão, roubos e problemas com a polícia. Acabou preso e condenado a 5 anos e Bonnie nunca mais viu ele. Clyde Chesnut Barrow nasceu em 24 de março de 1909 em Tellico, no Texas. Ele veio de uma família bem pobre de fazendeiros e bem jovem começou a se envolver com o crime. Aos 16 foi preso pela primeira vez depois de tentar fugir de um policial. Eles tinham pego um carro alugado e não devolveu no prazo. Depois disso, foi preso de novo com seu irmão Buck por roubar perus. Daí pra frente, vários outros crimes entraram na lista dele. Bonnie e Clyde se conheceram em janeiro de 1930. Ele tinha 20 anos e ela 18. Bonnie era descrita como uma jovem linda, de cabelo loiros avermelhados e bem baixinha, com cerca de 1,5 m. Nossa, era muito... tinha o seu charme, Mas era muito pequenininha ela, mano. Caramba, era muito baixa a mulher mesmo, ó. Considerada inteligente e também não era muito alto. Tinha 1,63 m. Ele também era baixinho. Eles se apaixonaram rapidamente e Bonnie largou tudo para seguir Clyde. A partir dali, ela virou sua companheira fiel. Com a ajuda de outros bandidos e do irmão de Clyde, eles montaram uma gangue que tocou o terror no centro dos Estados Unidos por quase 4 anos. O romance deu uma pausa quando Clyde foi preso em 1932. Ele pegou 14 anos por roubo e furtos de carros. Na prisão Easton, as condições eram terríveis e há vários relatos de que Clyde sofreu diversos abusos lá dentro. Ele chegou a cortar o dedão do pé com um machado para tentar escapar daquele inferno. Isso o deixou sem andar por um tempo, mas uns 6 dias depois, ele foi libertado incondicional. Quando saiu, ele foi direto atrás de Bonnie. Ela já estava com outro cara, mas quando os dois se reencontraram, a paixão falou mais alto. Bonnie largou tudo de novo para ficar com ele. Caraca. Agora uma curiosidade, você já ouviu falar sobre hibristofilia? Não. É uma parafilia, é um tipo de fetiche por criminosos. É quando um indivíduo sente atração sexual por alguém que tenha cometido algum tipo de crime. Pois é, a hibristofilia também é conhecida por um outro nome. Sabe qual? Síndrome de Bonnie e Clyde. Oxi! Caramba, deram o nome dos caras. E aí começaram os 2 anos mais pra um problema, né, e tal. Caraca, interessante, né? Insanos dessa história. Assaltos, assassinatos e fugas de eles eram terríveis, hein? Eles sempre davam um jeito de escapar das autoridades. Dirigindo o Ford V8 roubado e com armamento pesado que eles também haviam roubado de militares, Bonnie e Clyde viraram os maiores inimigos das autoridades americanas. A gangue conhecida como Barrow Gang ficou muito famosa pelos seus assaltos ousados que sempre iam parar nas manchetes de jornais. Mas por que Bonnie e Clyde viraram lendas? Naquela época, os Estados Unidos estavam enfrentando a Grande Depressão, uma grande crise econômica que deixou muita gente na miséria, sem emprego e sem esperança. E para piorar ainda, o centro-oeste
do país enfrentava tempestades de areia e uma grande seca que destruiu Poxa, várias muito plantações, problemas, deixando então. as famílias sem nada. A Grande Depressão, também conhecida como a Crise de 1929, é considerado o pior e mais longo período de recessão econômica do sistema capitalista do século XX. Esse período de depressão econômica causou altas taxas de desemprego, quedas drásticas do produto interno bruto, da produção industrial e dos preços de ações, afetando diversos países ao redor do mundo. A Grande Depressão resultou em pobreza generalizada nos Estados Unidos e em muitos outros países. Um grande número de desempregados viviam em condições miseráveis. Foi nessa Poxa, que eu não sabia, não, mano. Talvez eu tenha já ouvido falar isso na época do colégio, tal, sobre essa parte da história dos Estados Unidos, né? Que foi essa dificuldade tão gigantesca que tiveram financeira e tal. Ou seja, as pessoas passavam muita dificuldade pra viver, né? Então, pra sobreviver naquela época. Mas bem triste, mano. Bem triste mesmo, porque pensar que os Estados Unidos, tipo, hoje em dia é um país de primeiro mundo, um dos países hoje mais, como é que fala? Mais tem a possibilidade de tu ter uma vida boa e tal, e pensar que há uns anos atrás era muita dificuldade demais pra poder sobreviver lá, né? Nessa época que surgiram as Hoovervilles, nome popular dado às favelas construídas por pessoas sem teto durante esse período. Para minimizar os efeitos da crise foi criado o New Deal, ou Novo Trato, com o objetivo de recuperar e reformar a economia norte-americana, além de oferecer auxílio aos mais prejudicados. O New Deal consistiu em uma série de programas implementados nos Estados Unidos sob o governo do presidente Roosevelt. A Grande Depressão persistiu ao longo da década de 1930, terminando apenas com o início da Segunda Guerra Mundial. A imprensa e o cenário socioeconômico faziam com que essas pessoas simpatizassem com esses criminosos que assaltavam bancos. Essa época ficou conhecida como a Era dos Inimigos Públicos. Muitas pessoas viam esses criminosos como heróis, uma espécie de Robin Hood. E vários relatos mostram que Bonnie e Clyde tentavam arrumar um jeito de despistar a polícia para poder visitar suas famílias e assim poder levar suprimento, poder levar dinheiro. Contam que Bonnie e Clyde só matavam quando eles não tinham escolha, quando eles se sentiam encurralados. Inclusive, vários reféns que Bonnie e Clyde faziam pelo caminho, eles liberavam depois e ainda davam um dinheiro pro refém levar pra casa. As coisas era tipo um Robin Hood mesmo, então ele sempre roubava os bancos e tudo, roubava das pessoas que tinham dinheiro e dava pra galera que eram pobres, né, então. Começaram a desandar um pouco pra gangue. Em um belo dia, Clyde perdeu o controle do Ford V8 e o carro capotou. O acidente queimou gravemente a perna direita de Bonnie, deixando ela com dificuldades para andar. Clyde tinha que carregá-la na maior parte do tempo. No início de 1934, Bonnie e Clyde atacaram a prisão Easton para libertar alguns presos, incluindo membros da gangue. Esse ataque deixou as autoridades furiosas e o ex-capitão dos Texas Rangers, Frank Hammer, foi chamado para liderar uma verdadeira caçada contra eles. A perseguição a Bonnie e Clyde é até hoje conhecida como uma das maiores caçadas humanas dos Estados Unidos. Bonnie e Clyde se tornou o casal fora da lei mais famoso da história dos Estados Unidos. Eles desafiavam mesmo a polícia e sempre estavam um passo à frente das autoridades. Eles escapavam de vários cercos e emboscadas, deixando um rastro de caos por onde passavam. Ninguém conseguia capturar Bonnie e Clyde com vida. As autoridades então conseguiram um acordo com um dos membros da gangue, Henry Methvin. Esse trato garantia a ele a liberdade e o perdão por seus crimes, em troca da captura de Bonnie e Clyde. E então tinha um informante, né, lá na gangue deles, que eles usaram, a polícia pegou esse cara que era da gangue deles pra usar como informante, né, então, pra poder conseguir capturar eles, né, caraca. Sim, foi feito. Henry traiu Bonnie e Clyde, entregando a sua localização para as autoridades. Então, no dia 23 de maio de 1934, Bonnie e Clyde foram emboscados numa estrada... Ó, esse filme aí que eu assisti, Estrada Sem Lei, eu lembro que esse aqui eu assisti, e foi nesse filme aí que eu lembro que... foi o último filme que eu assisti que eu lembro que falaram do Bonnie e Clyde, né? Deserta na Louisiana. Um grupo de policiais liderado por Hammer abriu fogo contra o carro deles. Foram cerca de 167 tiros disparados e os dois morreram na hora. Espanta um pouco a brutalidade como eles morreram, a forma como a emboscada foi feita, porque se fossem outras pessoas naquele contexto ali, não teria tanto ódio e tanta raiva, mas eles realmente queriam mostrar algo com a morte de Bonnie e Clyde.
Bonnie e Clyde estava se tornando um ícone de resistência para o povo e cada dia mais famosos. Eles eram realmente ídolos e o governo não conseguia aceitar isso. Eles achavam que Bonnie e Clyde estava sendo uma má influência e eles precisavam mostrar sua força e impor respeito. Eles estavam perdendo a moral com o povo que os viam como opressores. Então, tanto para as autoridades de segurança pública quanto para as autoridades políticas, Bonnie e Clyde estava sendo um símbolo de rebeldia indo contra o sistema. E assim... Aí o sistema não gosta, né? O sistema não gosta das pessoas indo contra eles, aí não gosta, né? Aí tem que fazer alguma coisa pra cortar esse mal, né? Então, fizeram isso aí com o Bonnie e Clyde. Então, essa maldade mesmo, assim, na brutalidade que eles fizeram ali com o carro do Bonnie e Clyde, né? Influenciando milhares de outras pessoas. Era a mesma coisa que dizer, o Estado é forte, e qualquer tentativa em desafiar isso vai ser esmagada. Entendi. A morte deles causou um grande reboliço. Cerca de 16 mil pessoas lotaram as ruas para ver os Caraca, corpos. mano. Tentaram pegar Muita pedaços gente, do mano. vestido de Bonnie, outro tentou cortar um pedaço da orelha de Clyde, tudo isso para guardar de lembrança. Esse cara era muito famoso, tá louco. Então, só para contextualizar, vocês sabem que eu gosto sempre de trazer histórias incríveis aqui no canal. E, tipo, era muita gente mesmo, 16 mil pessoas, mano, só pra ver 2 pessoas, mano. Caramba, os caras era tipo, como é que fala? Tipo estrela, né, de cinema. E quando eles morreram, a galera foi lá pra ver, né, se... Eu acho assim, né, que se realmente o que eles estavam vendo era verdade, de que eles tinham morrido, então... Caraca, os caras pararam a cidade, com certeza nessa época aí, quando eles morreram, né? Mas também mostrar lugares. E a proposta desse vídeo não vai ser diferente. O que acontece é que o carro de Bonnie e Clyde existe até hoje e está em exposição em um cassino lá em Las Vegas. E eu já tinha visto, galera, umas fotos dele, mas eu não lembro se foi nesse cassino, tá ligado, galera? Eu não lembro se foi nesse cassino que eu vi umas fotos na internet há uns anos atrás e tudo. Mas eu lembro mais ou menos como é que é o carro, né, e tal. E hoje a gente vai ver aqui fotos dele, né, vídeo e tal, de como ele tá hoje em dia, né, então. eu tive a oportunidade de conhecer há um tempo atrás em uma viagem que eu fiz e eu encontrei essas imagens no meu Drive e eu achei que seria muito interessante compartilhar com vocês. Whiskey PTS, cassino. Coleção Bonnie e Clyde. As fotos deles aí. O Ford V8, apelidado de carro da morte, esteve por todo o país e foi uma atração turística durante muito tempo, até se estabelecer nesse cassino aqui no estado de Nevada. Nós estamos aqui no Whiskey Pits e aqui está o carro original de Bonnie e Clyde. Logo após a morte do casal, o carro viajou por vários estados para ser exibido em feiras e museus, até ser comprado por este cassino e se estabelecer aqui. Este lugar é uma espécie de museu dedicado a Bonnie e gente Clyde, ali. onde é possível ver a linha do tempo completa dos acontecimentos, diversos jornais e recortes da época, incluindo o obituário da morte dos dois. E acredite, até as fotos dos corpos estão expostas aqui. Caraca, os caras têm até as fotos, mano, de como os corpos ficaram depois do tiro, né? Caraca, que loucura. Com as roupas. Uma atenção foi a camisa em que Clyde morreu. É possível ver os buracos com marcas de bala. Nossa, mano, levou e, muita claro, bala. o carro original preservado até hoje, com as marcas da brutalidade que foi a morte dos dois. Tinha nem como ficar, viu? Pô, tanto de tiro que deram ali nesse carro, tinha nem como o cara... Dias esse cara antes de viu. morrer, Clyde escreveu uma carta para Henry Ford, parabenizando pela eficiência do Ford V8. Bonnie e Clyde segue como uma grande influência da cultura pop até hoje. No cinema, na moda, nas músicas. Olha o Jay-Z. Beyoncé, né? Para os interessados em conhecer mais sobre Bonnie e Clyde, tem um filme de 1967 chamado Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas. Pra ser bem sincero, eu nunca assisti esse filme. Também não. Mas, se algum de vocês já assistiu esse filme, deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam. Tem uma minissérie que está disponível na Amazon Prime. Eu, particularmente, amo essa. Pra mim, eles Também foram nunca bem assisti mais isso aí. fiéis à história, pelo menos na caracterização, na representação dos atores. É uma versão mais pra visão de Bonnie e Clyde, então acaba sendo um pouco mais romantizada, mas é uma produção incrível. Agora, se você quiser ver uma produção pela visão da polícia, eu indico o filme Esse eu Estrada assisti. Sem Lei da Esse aí eu assisti, esse aí é bom. Na época que lançou, eu assisti ele, e achei muito maneiro. Netflix. Eu também adorei esse filme e super indico. Muito bom. Algum dia, eles vão acabar conosco. E não vamos nem ter tempo de correr. Eles nos perseguirão até o fim. E um dia, vão nos fazer morrer. Haverá um final sangrento, é o que dizem. Mas não é tão difícil de entender. Se você vive pela arma, morre pela arma.
E assim será para mim e para o meu bem. Um dia, eles vão nos emboscar e atirar antes de perguntar. Sim, a lei sempre nos caça, mas nunca nos verá se render. E quando os jornais contarem a história de Bonnie e Clyde sem vida no chão, saibam que morremos como vivemos, desafiando o mundo com paixão. Algum dia, eles cairão juntos e os enterrarão lado a lado. Para alguns, será tristeza. Para a lei, um alívio. Mas para Bonnie e Clyde, é o fim. Mano, o casal mais famoso do cinema, né? Os casal de ladrões mais famosos. E é isso, gente. Essa foi a história do Romeu e Julieta do crime, como eles eram conhecidos. Bonnie e Clyde se tornaram ainda mais famosos depois de sua morte. Viraram ícones da cultura pop e sua história ainda é debatida em várias pautas até os dias de hoje. E agora eu quero saber o que você achou dessa história. Muito Já da hora. conhecia? Já, Gostou? parte, sim. Deixa aqui nos comentários que eu vou querer ler. E não esquece de deixar o like, se inscreve no canal aí se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e a gente se vê na próxima história. Beijo! Maneiro demais, muito bom. Mais um vídeo maneiro do Elton W. Tem muita, né, galera? Muitas coisas que eles tiraram, tipo foto, poema, muita coisa que eles deixaram, né, pra trás depois que eles morreram, o Bonnie e Clyde. Mas é tipo assim, é um caso mais famoso do cinema, pô. De cinema, de série, da cultura pop, em jogo também, são muito famosos, eles são citados. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já ouviu falar sobre eles. Provavelmente sim, porque tipo, é muito famoso. Se você já assistiu algum filme, alguma série, que fala sobre isso, que eu quero também saber a opinião de vocês. Eu já falei que eu já assisti, né, esse tal de Estrada Sem Lei, e tipo, achei muito maneiro o filme, um pouco grande o filme e tal, mas é um filme da hora. Mas é isso, acho que é mais que eu tinha pra falar. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final do vídeo aí. Se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Me siga no meu Instagram que vai estar aqui embaixo. Pra quem não sabe, eu tenho um canal de futebol. Lá eu faço reaction sobre futebol, então caso vocês queiram se inscrever, eu vou deixando o card aí na tela. E acho tudo mais é isso. Obrigado novamente por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui!